Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Aqui vou mostrar uma prova viva na Bíblia e depois vou mostrar um vídeo para você ver que, segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Enquanto um está pregando, o outro está tendo profecia. Aí vira aquela bagunça, aquela confusão. Um prega um Jesus, aí vem outro pastor, prega outro Jesus, aí outro está tendo a revelação, que é outro Jesus. Diz que eu estou 100% do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está dividido. Que interessante, né? Segundo Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro Evangelho diverso do que haveis bastante igualmente, aceitai. Inspiração de outro Espírito, o texto diz, que irão pregar vários Jesus diferentes e as pessoas vão aceitar agradamente. É que a gente vemos hoje em dia isso. Cristo, ele fundou uma só igreja e o Espírito Santo só está numa igreja para ter uma só revelação. Quando Pedro estava pregando ali em Atos Apóstolos 2:14, os 11 ficou em silêncio. Pedro pôs de pé em presença dos 11 e começou a pregar. Interessante. Olha só que confusão, cara. As pessoas gostam disso. As pessoas saem da igreja, da amada igreja, para escutar isso aqui, ó. Olha só que interessante. Altar não, meu querido. Púlpito. Eu não sei onde tem um altar aí. Eliseu Rodrigues se junta com o Juno Trovão e vão pregar. Olha só que interessante. Quando o Juno Trovão ia pegar, o Espírito Santo desceu sobre aquele jovem e começou a profetizar, falando que ele está em pecado, tal, tal, Deus está me revelando, tal, tal. Mas qual Espírito? É um Espírito divisor? Olha só que interessante. Olha que bagunça. Isso é o Evangelho? O povo está saindo da igreja católica para ir para isso? Amém, meus irmãos. Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Por favor, pastor Dacier. Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Que já é outro pregando. Por favor, pastor Dacier.
Por favor. Desça do altar. E o senhor sabe por quê? Desça. Uma observação. Ali é um púlpito. Um púlpito não tem consagração. Para ser altar consagrado, tem que ter a Eucaristia e o vinho, que é o sangue de Cristo. Tem que ter o sacrário. E sacerdote exercendo sua função para consagrar o altar. Púlpito não é altar. Esses colocam essas ideias na cabeça das pessoas. Se for assim, se cada igreja tiver um altar, então já está errado. É um só altar. É um só Espírito Santo. É uma só revelação. Interessante. A igreja católica tem, mas tem várias. Não, meu irmão. É um altar. É uma consagração só. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus! Aleluia! Ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Tá bom. Aqui já entendemos esse versículo. 2 Coríntios 4, porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, de receber outro Espírito, de receber outro Espírito diferente. De receber outro Espírito diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado de momento aceitai. Deus está aqui. É outro Espírito se passando por Deus. Interessante. Por inspiração de quem? Por isso que um ali está tendo a revelação, ali o outro está tendo a revelação, um está pregando uma coisa, aí vem outro pastor, já está pregando outra coisa, e vira aquela confusão, aquela salada. Diz que é profeta, diz que Deus está ali, diante do altar, que é púlpito, e o povo vão gritando nessa ladainha, nessa fábula, nessa novidade, nesse conto de fada, conto de comadre. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva, como a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos. Se parta da sinceridade para com Cristo. Em Atos, desce o saudoso Espírito Santo verdadeiro, tem pessoas de várias nações, após 2. Entende que só a própria língua materna para quê? Oi, nego. Que interessante, ó. Desce o Espírito Santo, tem pessoas de várias nações, entendem com sua própria língua materna. Por quê? Para ter um só paráclito, só para ter uma só revelação, para ter um só Espírito Santo. Não essa confusão que você vê aí. Então, Deus está usando junto trovão para pregar. Aí Deus está usando outra pessoa para profetizar da vida que junto trovão está em pecado. Aí vem outro pastor e começa a profetizar também. Que confusão é essa? Que salada missa é essa? Olha só. Atos Apóstolos 2,14, ó. Desce o Espírito Santo, os apóstolos ficam embriagados, Pedro já começa a edificar a igreja. Olha só como a igreja primitiva se comporta. Pedro, ele é o pastor universal. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, ó, com a voz forte disse, homem da Judéia, e vós todos que habiteis em Jerusalém, sejais vos isso reconhecido. Prestai atenção às minhas palavras. Pessoal, aqueles 11 começavam a ter essas profecias igual que eu mostrei nesse vídeo, o que haverá a confusão. Interessante. Agora aqui, você cata aqui em Atos Apóstolos 2,7, ó, profundamente impressionados, manifestava-se a admiração, não são porventura galileus todos esses que falam, como estão todos nós em ouvindo falar em cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, lemitas, os habitantes habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponta Ásia, a Frígia, a Panfia, o Egito, a província, a Líbia, a próxima de Sirene, peregrinos romanos, judeus, preséios, cretenses e arábios, ouvimos publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. O que Martinho Lutero fez isso aí, ó. Esse é o fundamento
do Martinho Lutero. Cada um tem a sua própria interpretação. Cada um tem a sua própria revelação. Cara, que espírito de confusão, que espírito de divisão. E o povo está dando crédito para isso, mas não para a Bíblia. Dando crédito para essas pregações aí. Carnal. É pregação carnal, pregação de homens, fundamento de homens. Ao contrário de João 14, 17, ou 7, 17, a minha doutrina, minha amada, é que quem me enviou tem que seguir a minha doutrina. Doutrina do alto. Não essas doutrinas carnais. É doutrina carnais de homens querendo ser mais usado que o outro. Isso se chama o quê? Vaidade. Um quer ser mais ungido, um quer ser mais pentecostal que o outro, um quer falar mais a verdade que o outro, um quer falar mais bonito que o outro, e o evangelho não está sendo pregado e o povo está sendo enganado pelas esses falsos profetas, pelo engano. Oséias 4, meu povo se perde, perece por falta de conhecimento, porque estão ouvindo pregadores carnudos, como diz aquele pregador lá na praça, é outro carnudo também. Não estão pregando verdadeiramente o evangelho como a esposa ensina, que é a igreja do Senhor. Cara, como pode? Romanos, deixa eu ver se eu acho. Uma observação. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, ó. Esse tal não serve a Cristo, não seu, mas o próprio vento, e com palavras de linguagem enganei os corações simples. Que interessante. E se você for prestar atenção aqui em Coríntios, aqui, se você for meditar, vou resumir, claro, né? Todinho você vai entender do que está falando esse texto, ó. 14, ó. Empenhai-vos, 1, né? 14, 1. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas, sobretudo, aos de profecia. Aquele que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Por isso que tem outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado, cara. Quando você pensa que é o Espírito Santo, mas não é, é outro Espírito. Aquele que, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Olha só. Aquele edificá-lo, exaltá-lo, consolá-lo. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas os que profetizam edifica a Assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizei. Maior é quem profetiza do que fala em língua. A não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba a edificação. Olha só que interessante. Tem que ter um intérprete. Oi, nego. Então, voltando aqui para mostrar um versículo aqui, né? Olha só. 1 Coríntios 14, 5. Ora, desejo que todos faleis em língua, porém muito mais desejo que profetize. Quer dizer o quê? Pregue, anuncie. Do que ficar alabar e alaxiririririririri. Que profetiza. Converte esse povo para o caminho da verdade. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a Assembleia receba edificação.
Supõe, irmãos, que eu fosse ter convosco, falando em língua. De que vos aproveitaria, se a minha palavra não vos desse revelação? Nem ciência, nem profecia, ou doutrina. Interessante. É que se dá com os instrumentos inanimados de música. Por exemplo, a flauta ou a harpa, se não produzem o som distinto, como se poderá reconhecer a música? Se a trombeta de som confuso, que se prepara a batalha. Assim também vossas línguas só prefere palavras inteligíveis, como se compreenderá o que dizem. Sereis como quem fala ao vento. Quer dizer o quê? Estou tocando violão. Ali está o baixo, está desafinado. Não tem a unidade, não tem a mesma sintonia, não tem a mesma linguagem. Estou tocando violão, o cara está lá no baixo, está a mesma sintonia. Tá certo? Estamos de acordo. Ali tem um cara atravessando na guitarra. Já está errado. Já está causando desunidade. Desunião. Porque o violão e a guitarra estão em sintonia. Mas o baixo, mas a guitarra está fora da sintonia. É isso que o apóstolo Paulo quer dar, essa analogia. Um está profetizando, um está orando em língua, outro está orando em língua, outro está profetizando, outro está orando em língua, outro está profetizando. Cadê a interpretação? Ninguém está entendendo nada. Um profetiza uma coisa, aí o outro vai lá e profetiza outra coisa, aí outro pastorzinho de quem vai lá e profetiza outra coisa, aí outro vai lá, tem a revelação, Deus está me falando nesse púlpito, Deus está aqui, estou 100% do Espírito Santo, como diz João Júnior Trovão. Não está sintonia. Não tem doutrina. Cita doutrina. 1 Coríntios 14, 6. Supõe, irmão, que eu fosse ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitaria, se a minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem doutrina. Isso que interessante. É isso que a igreja desse Espírito Santo, ali tem pessoas de várias nações, Pedro pregando e os outros ficam em silêncio. Por quê? Para todo mundo entender o que Pedro está falando. Tanto que converteu mais de 3 mil almas, Apóstolos 2:41. Já pensou se Pedro começa a pregar ali, depois João começa a se pôr de pé, começa a profetizar também, depois o outro começa a profetizar também, o outro começa a profetizar, virou aquela bagunça, aí ninguém vai entender nada, porque o Espírito Santo ele é um só. É uma só revelação. Por isso que Cristo deixou um só porta-voz, um só pastoreio, para ter uma só revelação, para pastorear a igreja, para pastorear o rebanho, para pastorear o bispo de 1 Timóteo 3, 1 em diante, diácono, bispo, presbítero. Porque tem a liturgia, aqui está celebrando a liturgia agora, aqui está de dia, no Japão está de noite, aqui amanheceu, ou escureceu, lá no Japão amanheceu, está celebrando a mesma liturgia. Lá na Índia, lá na Austrália, lá nos Estados Unidos, está celebrando a mesma doutrina, a liturgia. Lá na África, lá no fim do mundo. E aqui no Brasil está tendo uma missa, está celebrando a mesma missa aqui, a mesma liturgia. Lá na África está celebrando a missa, a mesma liturgia, a mesma linguagem, o mesmo Espírito Santo está lá. Que não tem divisão. Agora, você viu, ó, o Júnior Trovão está falando, aí depois vem outro lá, está profetizando que Júnior Trovão está em pecado, e outro pastor entra lá para profetizar que fala que Deus está aqui. Está de desacordo com o que vai dizer o texto aqui, ó. Se você meditar ele todo, você vai ver, cara. Coríntios 12:12, ó. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos fomos um só corpo, assim também é Cristo. Ó. Em um só Espírito fomos batizados, nós, para formar um só corpo, judeus ou grego, escravo ou livre. E todos fomos pregnados do mesmo Espírito. Agora você quer Coríntios 12:4? Olha só que interessante. Olha como essa igreja se comportava. Olha como essa igreja pregava. Olha como essa igreja é unida. A diversidade de dons. 2 Coríntios 2:4. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Espírito, mas um só Senhor.
O ministério são diversos, não igrejas são diversos. Ministério sobre esse pastoreio, sobre essa igreja, sobre essa unidade. Não confunda. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outra fé, pelo mesmo Espírito. A outra graça de cura as doenças, no mesmo Espírito. A outro dom de milagre. A outro a profecia. A outro discernimento do Espíritos. A outra variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação da língua. Mais um é o mesmo Espírito. Distribuiu todos esses dons, repartindo a cada um como lhe praça. Coríntios 12, 28, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom de milagres, o dom de cura, de sorrir, de governar, de falar diversas línguas. Você está entendendo? Você está entendendo como funciona a igreja? Eu tenho um ministério, o ministério meu é da pregação. Esse estudo apologético é o mesmo Espírito. O padre estava celebrando Santa Missa lá, tá? É o mesmo Espírito. O cara que está tocando violão lá, celebrando a missa lá, né? O cara tocando na missa, é o mesmo Espírito. Viu como não tem divisão? Aqui você já vê várias divisões. Junto Trovão é de uma igreja, esse pastor é de outra igreja, aí outro pastor é de outra igreja, um pregando contra si mesmo. É carnal. Revelação profetiza é revelação carnal. Simples. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Eu não quero negligenciar, declinir o vídeo. É para nós católicos entender o que acontece nesse culto evangélico. E fora dos pessoal gritando glória a Deus lá no fundo. Isso é oração repetida. Multiplicação de palavras. Glória, 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 glória. Não oração via saco, oração repetida. Base bíblica. Tem diferença. Salve Maria.